Aleluia! Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 28 de abril, agora às 20 horas, aqui no horário de Mato Grosso, e nós estamos iniciando nossa reunião, nesse momento de compartilhar a palavra. Nós ainda não estamos com a nossa reunião de oração voltando, né, por causa de tudo que tem ocorrido com essa questão do corona, enfim, nós ainda estamos voltando aos trabalhos presenciais devagar, né, e respeitando as medidas de segurança, né, as prescrições de higienização básica. Então, nós estamos aí agora, neste momento, nessa live, já que nós não temos a nossa reunião presencial hoje de oração, para compartilhar a palavra do Senhor com você. Mas antes de compartilharmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para hoje, né, para este momento na palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês um testemunho, algo que ocorreu durante esses últimos dias que nós estamos aqui. Para quem não sabe, eu estava em viagem algum tempo atrás e não estava em Lucas do Rio Verde, eu estava em outro estado, próximo dos meus familiares, que estão e moram na minha cidade, na minha terra natal, que é o estado do Paraná. E quando eu estava lá, cuidando de alguns enfermos que estão na nossa casa e também compartilhando com eles a palavra, a oração, enfim, o Senhor nos deu a oportunidade de conversar com um pastor que nós não conhecíamos, ele não sabia nada da nossa vida. E ao conversar com ele por telefone, eu fui apresentada através da minha tia, da minha madrinha, e aí eu conversando com ele, entre muitas das coisas que ele compartilhou da parte do Senhor para mim, coisas que só eu sabia o que eu estava sentindo, só eu sabia o que nós estávamos passando, e ele disse verdades profundas do coração de Deus para nós. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que quando o vento passasse, aí ó, a Ivane está aqui, a minha mãe, além de ovelha, minha mãe, minha conselheira, e ela está aí assistindo, ela estava comigo nesse dia, ela é testemunha, que entre as coisas que ele compartilhou, as coisas que ele falou de Deus para mim, Naô, que bom te ver aqui, tô com saudade de você, ó, viu? Deus abençoe você. Ele disse assim, olha, Deus está falando para você que quando o vento... Cauana, beijo. Os dois irmãos aí, os dois Defante. Já amo Defante. Irmã Márcia, seja bem-vinda na nossa live em nome de Jesus. Deus abençoe você. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte, que quando o vento passasse, era hora de alargar as tendas. E quando nós estávamos no ano passado, né, quando a gente ainda estava podendo nos reunir em grandes aglomerações, o Senhor me deu um ato profético sobre a questão de expandir as tendas. E o Senhor falou muito com a igreja sobre o momento de nós expandirmos a tenda, de nós alargarmos a tenda, porque o Senhor, Ele nos daria condições para isso, e para isso nós deveríamos fortalecer as estacas, fortalecer as bases, ou seja, fortalecer nosso relacionamento como igreja, principalmente os fundamentos do Evangelho em nosso coração. E quando o pastor falou isso, eu entendi que era algo do Senhor, eu entendi que era o Senhor testificando isso ao nosso coração, ao nosso espírito e ao nosso ministério. E passou-se então os dias, nós ficamos um pouco lá e nós voltamos agora para o Mato Grosso, já faz alguns dias que nós estamos aqui novamente, né? E então, eu estava hoje ainda no escritório, quando o pastor Zaqueu iniciou a live dele. Então, para você que ainda não conhece o pastor Zaqueu, ele é um homem de Deus, eu conheço ele há mais de 10 anos, e o Senhor fala muito com ele através dele, né? Eu gostaria até de pedir para a Ivânia, para a Cauana, que estão nos assistindo, também acompanhem o pastor Zaqueu, para depois marcar ele aqui, para que as pessoas possam acessar no comentário o perfil dele para assistir as lives dele. Ele faz live todo dia, à tarde, ele mora nos Estados Unidos e tem sido muito edificante. São 2 horas de ministração, geralmente, o Senhor fala muito ao nosso coração. E o Tiago, meu esposo, o pastor Tiago, passou a me buscar e eu estava na live ali com ele, assistindo, né? Eu e mais um tanto de pessoas. E chegando perto, para quem mora em Lucas do Rio Verde, sabe que nós temos um viaduto, né?
Oi, madrinha, Deus abençoe, que bom te ver aqui. E para quem sabe, né, aqui na nossa cidade tem um viaduto. E nós estávamos passando por cima do viaduto quando começou a falhar o carro. E aí o Thiago, meu esposo, falou assim: eu não acredito que está acabando o combustível de novo. Nós vamos precisar passar um poço. Eu falei: Jesus, quando que isso vai acabar? Porque o nosso carro, ele tem alguns probleminhas, inclusive sobre a questão de marcar o ponteiro. Ele não marca o ponteiro do combustível. Então nós paramos, fomos abastecer, e eu na live aqui, e o pastor Zaqueu começou a entregar muitas coisas preciosas da parte de Deus para minha tia, né? Que estava assistindo também, e eu intercedendo, agradecendo a Deus porque o Senhor estava falando com ela. E enquanto ao carro, gente, olha, o Senhor já tocou em meu coração, no meu espírito, do meu esposo também. Nós estamos esperando, né, da parte de Deus, um momento em que nós vamos arrumar ele para dar para uma pessoa. O Senhor já me revelou no meu coração. Eu só vou chegar para a pessoa e falar assim: amada do Senhor, está aqui a chave, está aqui o documento, é seu, em nome de Jesus, presentear ela com o carro. E nós estávamos então voltando para casa, e eu fui preparar uma alimentação para o meu esposo e trabalhar enquanto ele se arrumava. E eu lembrei das palavras então desse pastor, do pastor Emerson, que falou comigo quando eu estava lá na casa da minha tia, que eu compartilhei com vocês no início, né? Lá em Santa Terezinha do Itaipu, no Paraná. E eu lembrei as palavras, ele falando assim: quando passa o vento é hora de alargar as tendas, é hora de expandir. E eu, no meu espírito, não falei pro meu marido, na verdade ele ainda nem sabe disso, que eu, no meu pensamento, falei: Senhor, quando que esse vento vai acabar? Não aguento mais, né? Quando que esse vento vai acabar e quando que a gente vai poder expandir, né, as tendas e alargar as tendas? E na hora, amados, na hora, para você que quer depois assistir, clicar ali no perfil do pastor Zaqueu, na live de hoje, ali mais ou menos 1h50 em diante, ele falou meu nome, ele falou: pastora Kimberly, eu quero entregar um recado de Deus para você. Eu falei: ai, Jesus, né? E ele disse assim para mim: Deus está falando para você que essa luta que você tem passado, agora é só para você empunhar sua espada, que é Ele que vai pelejar. Ele já tomou essa luta para Ele e é hora de expandir as tendas e o Senhor vai fazer. Então eu entendi que era uma resposta do Senhor, porque eu tinha acabado de pensar exatamente isso. Eu lembrei das palavras do pastor Emerson e ecoei dentro do meu pensamento, né, pedindo ao Senhor, e o Senhor no mesmo instante, na mesma hora, acionou o pastor Zaqueu lá nos Estados Unidos para responder a minha oração em espírito. E no domingo, quando nós estávamos no culto, se você quiser assistir nessa página mesmo, em que nós ministramos a palavra do Senhor, Deus falou ao meu esposo, né, sobre uma quantia que o Senhor iria providenciar e que seria para a obra. E após o culto ele disse: Kimberly, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer. E quando esse valor que ele falou para mim que vai entrar, nós vamos expandir as tendas, porque nós vamos ir para um novo lugar. E realmente foi exatamente também o que o pastor Zaqueu falou hoje. Ele disse assim: pastora Kimberly, eu não sei como, mas assim que o Senhor providenciar os documentos que nós precisamos aqui, nós vamos visitar esse novo ambiente onde vocês vão entrar. Então, amados, essas coisas que nós fortalecemos a nossa fé, são nessas coisas que nós fortalecemos aquilo que o Senhor diz a nós. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós temos pessoas que são instrumentos de Deus para não só pregar aquilo que está na Bíblia, mas também nos dar recados e profetizar sobre nós e falar: Deus está falando, a nossa fé é fortificada. Né? Então eu quero agradecer você que já está online aqui nos assistindo, né? A Chay, a minha irmã lá do Paraná, a Jocasta, minha mana, né? Para quem não conhece, é minha irmã, né? A Jenny, minha prima, minha linda. Amados, então eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que está em Mateus, capítulo 9, verso 16, que diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo, né? O rasgo ele aumenta. E diz assim no verso 17: nem se põe vinho sobre odres velhos. Por quê?
porque se o fizer, os odres rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Eu quero falar para você que tudo nessa vida que nós temos, ela passa, ela é vaidade. E Deus abençoe sua vida, Emerson, seja bem-vindo, a paz do Senhor. E ela passa, né, e ela envelhece. Tudo envelhece. A nossa pele envelhece, a nossa aparência envelhece, a nossa roupa envelhece. Então, tudo na nossa vida aqui na terra envelhece, né? E a palavra do Senhor está dizendo aqui que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Como assim? Então não posso colocar aquilo que é novo naquilo que é velho? Exatamente. A palavra do Senhor diz que não se pode costurar uma roupa nova numa roupa velha. Por quê? Porque quando você vai costurar, automaticamente ela vai rasgar, o rasgo vai ser maior. Então é necessário que você costure o novo naquilo que é novo. Da mesma forma, o vinho, ele precisa ser colocado em odres novos. Porque se ele for colocado em odres velhos, aquele odres velhos vai se rasgar, vai rebentar. E o interessante é que a Bíblia fala assim, Jesus está falando que o vinho novo deve ser colocado no odre novo para que ambos se conservem, ambos fiquem conservados. Então, o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: odre é uma espécie de garrafa antiga que era feito com pele de animal para transportar algum tipo de conteúdo, seja azeite, seja leite, seja vinho. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem para nós um vinho novo, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. A palavra dele se renova cada manhã, porque ele não é um Deus velho, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele é um Deus de novidade de vida, então ele sempre tem algo novo para nos entregar. Por isso que eu compartilhei com vocês esse testemunho, porque o Senhor, ele é um Deus de novidade. Me explica na sabedoria humana e na lógica humana como alguém que não me conhece fala verdades ao meu respeito e palavras proféticas, e depois eu estou aqui no Brasil, aqui no estado do Mato Grosso, interior do Mato Grosso, e eu penso algo, e o Senhor responde isso lá nos Estados Unidos através de um pastor. Mas quem é que conhece nosso pensamento, gente? Só existe um que pode esquadrinhar os nossos pensamentos, se chama Jesus. Deus é quem esquadrinha os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos e intenções. Então só Ele pode revelar ao homem aquilo que está se passando no pensamento e no coração de uma pessoa. E Deus, ele é um Deus de coisas novas, e é por isso que ele nos chama a viver algo novo. Então em Romanos 12:2 vai dizer o seguinte: não vos amoldeis, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas renovai a mente de vocês, para que vocês possam desfrutar, para que vocês possam conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por mais que essa pele ela não pode ser nova, né? Quanto mais o tempo passa, mais o tempo vem, ele faz marcas em nós. A Bíblia diz que a nossa mente ela deve ser renovada. Deus, ele quer derramar um vinho novo sobre nós, mas é necessário que a nossa mente seja renovada. A nossa mente precisa se renovar para que nós possamos entender e para que nós possamos receber esse vinho novo do Senhor. Se nós ficarmos com o sistema deste mundo em nossa cabeça, se a gente começar a passar a viver em uma caixa e não pensar fora disso, nós nunca poderemos desfrutar da totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Então é necessário que a gente renove a nossa mente. Eu quero dizer para você que a igreja, ela nunca mais vai ser a mesma. Essa pandemia, ela pode ter, para alguns, né, tirado pessoas tão amadas, né, de perto delas. Isso é uma tristeza, é um luto? É. Mas ela também causou muitas reviravoltas em muitas esferas, em muitos países e principalmente, ou também na igreja. Só que a igreja ela não morre, a igreja ela se multiplica. Toda vez que existe uma espécie de fogo consumidor, ela se multiplica. O Senhor nos purifica para algo novo e faz a gente crescer ainda mais. Então nós estamos na era da internet e nós entendemos que nós podemos ser igreja onde nós estivermos, seja presencialmente ou seja virtualmente. Nós podemos transmitir a palavra do Senhor independente de qualquer coisa, porque assim como
Porque o mundo espiritual, ele transcende espaço e tempo. Ele não tem limitação nem fronteira. Então, eu aqui no Brasil pensei em algo, o pastor lá nos Estados Unidos respondeu. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele não tem fronteira. E o Senhor, ele quer expandir as nossas fronteiras. Então, não. Nós nunca mais seremos a mesma igreja. A América nunca mais vai ser igreja da forma que estava sendo até aqui. Principalmente a nação brasileira. A fome e a sede que arde nos corações dos cristãos brasileiros irão incendiar outras nações. E talvez você pense, mas eu não tenho hoje condições de ir para outras nações. Então pegue o seu celular, coloque uma palavra que você queira compartilhar e comece a expandir o reino de Deus através daquilo que você tem nas mãos. Você pode começar agora. Então, para concluir, a palavra do Senhor diz que nós devemos renovar a nossa mente para conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o pastor Emerson que falou comigo por celular, gente? Alguém me atualiza? Se alguém puder... Madrinha, responde para mim que eu não conheço o perfil dele. Se for, estou falando de você, Vaso. Estava testemunhando do Senhor, viu, pastor Emerson? Se é o Senhor que falou comigo lá na casa da madrinha hoje, então és tu, né? Vaso valoroso. Então a palavra do Senhor diz aqui que nós temos que renovar nossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa significa favorável a alguém. É quando existe algo que é favorável a uma pessoa. Então, quando nós conhecemos a boa vontade de Deus, é quando a boa vontade de Deus, ela nos favorece a um favor, ela nos favorece a algo. Então, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele experimentou a boa vontade de Deus, ele estava lá sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E Deus favoreceu ele, falando, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Esse é meu filho amado, em que me traz muita alegria. Ele estava experimentando qual era a boa vontade de Deus, aquela que favorece ele, aquela que nos favorece, a boa, favor a alguém. Então, nós temos a segunda, ele... Oh, Deus abençoe, pastor. Depois, se o Senhor puder e quiser, né, assistir o início da live, eu compartilhei um testemunho, né, sobre aquilo que a gente conversou na casa da madrinha Zódia, o dia que ela ligou para o Senhor e eu falei com o Senhor. Sou a Kimberly de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Amém? Prima, Estefânia, obrigado por estar aqui também, viu? Um beijo, amo você. Deus abençoe sua vida. Então, a segunda característica, o segundo degrau é a vontade agradável de Deus. O agradável significa aquilo que agrada, que satisfaz, aquilo que dá prazer. Então, Jesus experimentou a vontade agradável do Senhor. Quando ele estava na terra, ele curava, ele libertava, e isso era agradável. Eu tenho certeza que você que é um vaso do Senhor, toda vez que o Senhor te usa de alguma forma e você pode abençoar a vida de alguém, você se sente útil e isso é agradável. Eu não estou dizendo sobre ego, eu estou falando sobre a satisfação e o prazer de obedecer ao Senhor Deus e realizar aquilo que Ele te chama para realizar. Quando Ele te dá visões, quando Ele te dá sonhos, quando você tem testemunhos para contar, isso te dá o quê? Prazer. Um prazer nele, é um prazer fazer a obra dele, é agradável fazer a obra dele. Então Jesus experimentou essa fase da agradável vontade de Deus. Então a boa, a agradável, tem gente que troca, né? Tem gente que fala boa, perfeita e agradável, mas é o contrário. É a boa, agradável e por último, a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Perfeito significa aquilo que é ideal, aquilo que é o correto, aquilo que é o melhor. Então, a vontade do Senhor para Jesus de Nazaré, para o seu filho, a perfeita vontade de Deus, não era simplesmente o batismo onde ele apresentou Jesus, não era simplesmente as curas, as libertações, mas principalmente a cruz. A cruz era a perfeita vontade de Deus, porque somente através da cruz é que eu e você hoje poderíamos estar aqui experimentando esse favor não merecido da parte de Deus, sendo derramado em nós a graça do Senhor Jesus. Só por intermédio da cruz é que nós somos curados, só por intermédio da cruz que nós somos libertos e pelo poder da cruz nós somos salvos. A salvação na cruz de Cristo, a salvação no poder, na mensagem da cruz.
Então Jesus, ele morreu uma morte de cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. E hoje está sentado à direita do Pai, advogando em nosso favor. E isso, amados, isso é a perfeita vontade de Deus, porque a perfeita vontade de Deus sempre foi reconciliar a humanidade com Ele. A perfeita vontade de Deus para Jesus era a morte na cruz, para que eu e você fôssemos reconciliados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar, para que por meio da morte dele, todos nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos reconciliados agora como filhos de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque Jesus venceu o mundo através da cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição. E através da ressurreição de Jesus é que um dia também os mortos ressuscitarão, e nós que estamos aqui, se estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar, estaremos transcendendo esse corpo, teremos trocado de corpo e encontraremos Ele nos ares. Então eu quero dizer para você que às vezes a perfeita vontade de Deus não é algo que seja agradável aos seus olhos, não seja algo que, talvez não seja algo agradável à nossa carne, à nossa alma, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. A morte de cruz foi dolorosa. A morte de cruz foi terrivelmente dolorosa. Não há palavras capazes de expressar a dor que o Senhor sentiu a cada chicoteada, a cada prego, a cada espinho que entrou na sua carne. Mas era necessário, era o ideal, era o melhor de Deus para nós, era o presente que nós não merecíamos. Então, por mais que as pessoas não entendessem o que estava acontecendo, Jesus sabia, porque ele sabia que essa era a vontade perfeita do Pai, que ele teria que passar por isso para que eu e você fôssemos salvos. Quando Jesus estava na cruz, ele estava olhando para mim e para você. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, ele estava contemplando a vontade perfeita de Deus, que iria além das suas dores, além do seu sacrifício, que através do sacrifício dele haveria salvação para toda a humanidade. Tanto aqueles que criam nele naquela época, quanto aqueles que ainda iriam crer nele nos dias de hoje. Então eu quero dizer para você que se você renovar sua mente e se tornar um odre novo, o Senhor poderá derramar vinho novo sobre a sua vida e você vai poder experimentar a boa, agradável e também a perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por você rapidamente e espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Amém? Que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, custe o que custar, doa o que doer, mas principalmente contemplando aquilo que o Senhor vai fazer e aquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Porque somos sim vasos de barro. Mas é por isso mesmo que Ele nos usa, porque dentro de nós há um grande tesouro, para que a glória seja somente dEle e não nossa. Amém? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar cada irmão que está assistindo esta live agora, todos aqueles que ainda irão assistir, todos aqueles que ainda irão ser alcançados pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Deus, que nós possamos estar sempre no centro da sua vontade, como vasos de barro que carregam este tesouro, para que nós possamos, Senhor, sermos encharcados, sermos transbordantemente cheios da sua presença e do seu vinho novo. Senhor, tudo aquilo que é velho em nós, tudo aquilo que é velho em nossos corações, em nossa mente, no nosso estilo de vida, tudo aquilo que pertence ao velho homem, aquele que ficou lá atrás, porque aquele que está em ti, nova criatura é. As coisas velhas são passado, tudo se fez novo. Então, Pai, se ainda há resquícios do velho homem, da velha identidade, da velha mentalidade em nossos corações, que o Senhor possa estar renovando nesse momento, que a sua palavra renove a nossa mente, que a sua palavra renove a forma de nós vivermos, renove a forma de nós pensarmos e principalmente renove a forma de nos relacionarmos com o Senhor, e para que nós possamos, através dessa renovação, poder experimentar o seu vinho novo e então entender e viver a perfeita vontade do Senhor. A boa, agradável e perfeita, ainda que doa, ainda que cause às vezes lágrimas, ainda que muitas vezes cause dores, que nós possamos viver
tudo o que o Senhor tem para nós, porque sabemos que o prêmio da soberana vocação está em Ti e que o Senhor voltará e trará em Suas mãos a recompensa de todo o nosso sacrifício. Não que nós mereçamos, não que nós sejamos dignos, mas porque o Senhor é fiel e o Senhor não deixa ninguém desamparado. Amados, o pastor Emerson está deixando o telefone dele aqui. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, pastor Emerson, fica com Deus. Amados, você que é da igreja Casa de Oração, que está me acompanhando aqui, você tem liberdade, eu quero abençoar a sua vida para entrar em contato com o pastor Emerson, para pedir para ele orar por você, para conversar com ele. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo de Deus para falar através dele na sua vida. Amém? E depois, né, se vocês entrarem em contato, se vocês orarem com ele, como eu quero que, por favor, se vocês puderem, façam. Me mande um WhatsApp daí para contar aquilo que o Senhor fez na sua vida e para testemunhar em nome de Jesus, amém? Vocês estão abençoados, podem chamar ele. Depois, ali no comentário da Ivânia, tá? Coloca de novo, mãe, fazendo favor, o Facebook do pastor Zaqueu. Amados, vocês podem entrar também em contato com o pastor Zaqueu, tá? Podem assistir a live deles. Eu abençoo vocês para assistir a live do pastor Zaqueu, entrar no perfil dele aí e acompanhar também ele, em nome de Jesus. Vocês estão abençoados. Quanto mais nós estivermos conectados como igreja, porque nós somos um corpo, mais o Senhor ordenará a bênção, porque onde há união, a bênção do Senhor, amém? Então, em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome do Senhor, e eu espero vocês quinta-feira, na nossa próxima live. Nós ainda não teremos célula presencial, como nós conversamos no domingo, mas estaremos conectados aqui no Facebook e também todos os vídeos do Facebook vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem não tem Facebook, pode depois acessar o 5 em 1 no YouTube e assistir. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigada a todos que estiveram conectados até aqui e que Deus abençoe sua vida em nome do Cordeiro. Amém. Aleluia, glória a Deus.